Começa agora a primeira e histórica edição do Primo News. Eu sou Bruno Costa e comigo você fica por dentro de tudo que aconteceu no primeiro dia de simulação. E a primeira notícia que você acompanha é sobre a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que neste ano acontece no Brasil. A reunião da sede de 1992 teve início com uma situação inusitada. A ausência do Brasil, o país sede, inusitou vários delegados e também a mesa diretora. Agora falaremos com o diretor Léo Duarte sobre a situação. Como o senhor acha que a ausência do Brasil pode afetar as futuras discussões do comitê? Eu acredito que a presença do Brasil seria muito importante para a condução dos debates, mas ao mesmo tempo a ausência do Brasil serve como um convite para que as nações em desenvolvimento, em especial aquelas pequenas potências, os países insulares, possam expor um pouco mais os desafios que eles enfrentam e buscar uma solução coletiva. É o momento de todas as nações se unirem para um objetivo que perpassa qualquer fronteira. É a questão de sobrevivência humana. Então, acredito que a ausência do Brasil será sentida, mas todas as nações têm condição de buscar uma solução plena e duradoura para todos os povos. Muito obrigada. Júlia Lima para o Primo News. Em resposta à reportagem do Primo News, a representante do Brasil afirmou que eventos externos impediram que ela comparecesse à reunião. Agora é a vez da repórter Letícia Valim trazer as informações da CGP. A edição especial em comemoração aos 15 anos do mini-ONU conta com um comitê de caráter inédito. O Comitê da Guerra do Peloponeso, CGP 421 a.C. Aproveitando o momento, estou ao lado do diretor responsável pelo comitê, Luiz Felipe Dias. Oi, Luiz Felipe. Como surgiu a ideia da criação de um comitê anticristo? Olha, assim, eu não sei falar ao certo como surgiu, mas é uma coisa que a gente estuda na faculdade também, e como eu sempre gostei muito de história, eu queria que eu fizesse um comitê que fosse mais a minha cara. E assim, é uma proposta inédita, né? Então eu achei que seria interessante tentar isso com opinião. Quais foram as dificuldades encontradas para o desenvolvimento deste comitê? Olha, eu acho que a maior dificuldade é fazer com que os delegados entrem no contexto mesmo da coisa, fazer com que eles tirem essa mentalidade que a gente tem do século XXI, né, e tentarem incorporar mesmo o pensamento de alguém que viveu naquela época para tentar resolver os tópicos da nossa agenda. Obrigada, Luiz Felipe. Letícia Medicino para o Primo News 2014. Em resposta à reportagem do Primo News, a representante do Brasil afirmou que eventos externos impediram que ela comparecesse à reunião. Quem participa agora do Primo News é a repórter Maria Clara Amorim, que traz as notícias da UNODC. O Comitê Conferência das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes discute a legalização da cannabis em diversos países. Ao meu lado está a diretora do Comitê, Marília Escotelar. Olá, Maria. Quais são as suas expectativas para o comitê? Bem, esse comitê eu acredito que seja uma utilidade pública. Estamos tentando conscientizar os delegados da importância sobre o tema, até porque os jovens são o grupo ou a população que tem mais acesso às drogas e tem mais problemas com relação a esse tipo de tema. Então, nesse caso, o comitê ele pode ser muito produtivo se os delegados levarem a sério e tiverem pesquisado de fato o tema profundamente. E qual é a importância da desmistificação do tema? Bem, com o acesso a um comitê promovido por alunos de universidades que realizaram um guia muito bem preparado, muito aprofundado sobre o tema, os delegados puderam ter contatos com novas pesquisas e novas visões acerca do tema. A nossa tentativa é fazer com que eles desmistifiquem as opiniões do senso comum, as opiniões da mídia, debatendo temas como, por exemplo, a utilização medicinal da maconha e também partindo do ponto de vista do próprio usuário de drogas, saindo daquela noção básica de que são de classe mais baixas e dentre outros aspectos do senso comum. Obrigada, diretora. Maria Clara Amorim para o Primo News. Na Conferência de Paris, a palestrante Mariana Escotelaro conversou com nossa equipe. Além de diretora da UNODC, ela também iniciou as atividades no Comitê CEPAR 2007, dando uma palestra sobre organizações internacionais. Foram ressaltados quesitos históricos, a relação entre Estado e organização, e em seguida uma dinâmica feita com os delegados. Marina, tudo bem? Como foi feita essa dinâmica e qual era o seu objetivo? Bem, com a dinâmica eu tentei propor alguns elementos das teorias de relações internacionais para que os delegados pudessem se familiarizar a isso. Usei a teoria dos jogos de John Nash, que é um exemplo do dilema do prisioneiro. Usei dois casos, os Estados Unidos versus China, em que os delegados participaram em contraposição e eles tinham como propósito cooperar. Caso não cooperassem, eles poderiam sofrer sanções internacionais. No outro caso, eu utilizei a contraposição entre o Brasil e a África do Sul, que
ambos poderiam ganhar, mas em ganhos desproporcionais. O objetivo dessa proposta era demonstrar que entre estados, entre atores que não têm um governo, como no sistema internacional, os interesses dos estados podem ser auto-interessados e com isso pode não haver cooperação. Obrigada, Marina. Luiz Almeida para o Prime News. O diretor do Comitê de Segurança das Nações Unidas, Lucas Marinho, conversou com nossa repórter. After tough discussions in the UNSC Committee about those Syrian refugees, influenced countries like USA and Russia have divergent opinion about how to reach a solution. We are here with Lucas Marinho, CEO of the committee, to explain the problem that happened there. So one of the resolutions that has been introduced is about a buffer zone, construction of buffer zone for Syrians. Okay, the problem is that United Nations declared that the possibility of the creation of a buffer zone in Syria's neighborhoods is impossible due to the fact it is not simple to transport people from different religions, as there are people who are Sunni or Shiite or Christian or Kurd in Syria. There is no possibility, as it is a xenophobia act, in a way that are problems with ethnics and religion. There are going to be extremists and moderated people together, and they will get in a conflict. Beyond that, there is the question about culture, infrastructure, adaptation of the geography of the camps. Also, Israel and Palestine are an example that the creation of a buffer zone is not the best solution, as it involves too many problems, too many matter of facts, and I think that a best solution could be reached. Thank you. Rafaela covering Mediano 2014. Os representantes de Estados Unidos e França protagonizaram as discussões na OSCE. Confira. O Tratado de Helsinki completa 40 anos em 2015. 50 estados se reúnem para discutir novas prevenções a ataques terroristas. Alguns países têm um papel importante nessa discussão. E estamos aqui com o representante de um deles, o delegado dos Estados Unidos. O país foi vítima de uma das maiores ataques terroristas vistos em todos os tempos, o 11 de setembro. Delegado, como o senhor se posicionará a respeito das críticas sofridas à guerra ao terror, declarada em 2001? Como representante dos Estados Unidos, e sabendo que a pátria norte-americana tem como um dos seus princípios a segurança internacional, e com relação ao terrorismo, que é um mal que assola globalmente toda a civilização, os Estados Unidos da América se impõem sobre o terrorismo de modo a que haja uma cooperação internacional entre todos os países membros da ONU a fim de acabar com esse mal que assola todo mundo. Obrigado. Obrigada por sua declaração. De outro lado, temos no palco das discussões a França, país europeu com maior índice de ataques terroristas, segundo o relatório Europol. Senhor delegado, o tratado prevê a garantia das liberações fundamentais, incluindo a religião. Então, até quando o país está disposto a reduzir as restrições religiosas? A República Francesa não há nenhuma restrição quanto à religião. O que ela restringe é contra a manifestação dessa religião em locais públicos. Obrigada. Sara Fraga para o Prime News. Confira agora a entrevista com a nossa repórter Larissa Verona com o professor João Paulo Ferraz. Começou hoje o primeiro dia de discussões do Conselho da Liga dos Estados Árabes. Fundada em 1945, a Liga tem papel de destaque no processo de integração regional do Oriente Médio. Estou aqui com o professor João Paulo Ferraz, que nos falará um pouco mais sobre o assunto. Professor, qual a importância da Liga no cenário regional? Bom, Larissa, a questão da Liga ela tem um papel fundamental do ponto de vista da integração e do regionalismo no Oriente Médio. Primeiro porque foi a primeira grande experiência multilateral que envolveu diversos países árabes a partir de 1945. O detalhe principal é que na medida em que a Liga dos Estados Árabes foi sendo modelada e cada dia mais ganhando institucionalidade, ela teve uma série de dificuldades do ponto de vista da convergência dos atores com relação a algumas políticas externas. Tá? Então, esse possivelmente será o grande desafio, a partir de agora, em 2013,
da Liga Árabe no ponto de vista de um momento muito peculiar, né, que é justamente a invasão do Iraque. Isso deve por alguns motivos. A primeira delas é porque a integração regional árabe ela tem como papel fundamental a manutenção do status quo doméstico. A legitimação dos Estados ela é pautada na arena multilateral em favor dessa manutenção do Estado, da soberania desse Estado. Isso interfere grandemente na qualidade da integração regional para outros temas, né? Então você tem uma dificuldade de coesão, né, e uma dificuldade de convergência de expectativas na medida em que se melhora a integração regional, pautando por políticas supranacionais diretas, mais amplas, sendo que a Liga Árabe agora é muito mais um plano de multilateralismo para a manutenção de estados domésticos, mais da soberania do que qualquer outro projeto supranacional ou algo desse tipo. Isso não é apenas na Liga Árabe, também tem outros projetos integrativos no Oriente Médio que sofrem do mesmo dilema, né? A questão mesmo, uma vez protegida a soberania, não se planeja nada supranacional. Outro grande dilema também é com relação à própria capacidade desses Estados em criar uma política de coesão securitária, né, do tema da segurança, de maneira efetiva. Uma vez em que se tem várias perspectivas que englobam um ataque a um é ataque a todos, em nenhum momento da história no povo árabe isso aconteceu, né? Cada um teve o seu plano nacional como importante e nunca se teve uma coordenação de ataque ou algum tipo de ação contra algum tipo de invasão. Então esse é o maior desafio, né, da Liga Árabe nesse sentido, criar projetos supranacionais maiores, né, e tentar minimamente resolver o problema da soberania e da convergência expectativa em favor de um plano comum de segurança. Obrigado, professor. Larissa Verona, para o Prime News. Nossa repórter Pietra Carolina traz as informações sobre a Organização dos Estados Americanos. O Comitê da Organização dos Estados Americanos foi feita uma palestra ministrada pela professora de Antropologia da Faculdade PUC-Minas, Miriam Alves. Além disso, foi feita a exposição das regras para que dúvidas fossem esclarecidas. O diretor, Matheus Pimentel, expôs um pouco das suas iniciativas para com o tema. A sessão acabou com uma dinâmica com os delegados para serem cumpridas as regras e para que as delegações pudessem se descontrair. Expectativas é o que não falta para as próximas simulações. Pietra Carolina, na cobertura do Prime News. Além disso, outros repórteres trazem informações sobre o primeiro dia do Mini-ONU. Confira! No Comitê CCNU, o workshop foi ministrado pelo professor de Relações Internacionais, Danis Zanetti. O professor falou sobre a história da Síria em prevenções internacionais, crises e disputas de territórios no Oriente Médio. Ao final da palestra, ele também respondeu dúvidas dos delegados. Quem está ao meu lado para falar sobre a palestra é a diretora assistente da CCNU, Letícia Campos. Como foi o processo de escolha do tema e de quem ministra a palestra? Como você acha que o workshop pode contribuir para as alegações nas discussões? Eu acho que assim, houveram muitas perguntas. E ele tirou uma coisa dos delegados. Eu acho que depois que acabou o workshop, eles já começaram a falar sobre o tema, porque eles já estavam discutindo isso. Obrigado, Letícia. Alexandre Bianchini para o Prime News. Essa edição do Prime News fica por aqui. Amanhã, Natália Cassolato traz mais informações sobre o segundo dia de simulação. Até a próxima. Tchau!